Jardim Escola Girassóis, 7º ano B, aula 13. Hello, people! How are you today? E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Hoje a gente já começa no nosso livro 2. Então, logo na primeira unidade, a gente vai fazer uma review. Vamos fazer uma review do Past Simple e vamos também fazer um Language Input, ok? Vamos treinar um pouquinho o vocabulário. Vamos lá! Então, aqui a gente está falando de Simple Past, tá bom? Que é um tempo verbal que a gente usa para expressar uma ação que começou e terminou num momento específico no passado, tá bom? Esse tempo específico, ele é determinado ou entendido, subentendido, que você está falando daquele período de tempo, tá? Alguns advérbios de tempo, né, são usados para facilitar a compreensão do simple tense, como, por exemplo, yesterday, last night, last week, last Saturday, last year, tá bom? 1 year ago, 2 months ago, 3 weeks ago, tá? Eu tô sempre me referindo ao passado. The day before yesterday, last month, last year, ok? São advérbios de tempo que eu uso para marcar o simple past, o acontecimento no passado. Aqui eu trouxe só uma estruturinha do verbo para vocês lembrarem, tá? Como a gente já falou, ele é usado para falar de fatos num momento específico no passado. Aqui a gente tem mais umas expressões de tempo, né? Em 92, 30 anos atrás, ontem, no último verão, quando eu estava na escola, tá? E a estrutura, que na afirmativa eu uso sujeito mais o verbo no passado, mais o complemento da frase. Na negativa, eu uso o verbo mais o didn't, que vai fazer a negativa, e o did aí já está no passado, então o verbo da frase vai ficar no infinitivo e o complemento. E na interrogativa, que eu posso ou não usar uma question word antes, como what, where, when, mais o did, mais o sujeito, o verbo na sua forma infinitiva e o complemento da frase. Então, essa é a estrutura para a gente fazer o Simple Past. Vamos lá! Aqui eu trouxe mais um quadrinho mostrando novamente as formas, né? Afirmativa, negativa e a question, a forma interrogativa, o uso e os exemplos. Trouxe também o quadrinho mostrando o past continuous, que é diferente do simple past, porque no simple past a ação, a gente tem um período específico que aconteceu, a ação terminou dentro daquele tempo. E no past continuous, a ação estava em progresso num tempo específico no passado, quando outra coisa aconteceu, quando você vai relatar algum fato que aconteceu no passado enquanto o outro estava acontecendo. Aqui nós temos regras que o simple past com os verbos regulares, como vocês já sabem, eles são terminados em ed, ok? Então, se o verbo está no passado e ele é regular, ele terminará em ed.
significa que se o verbo já terminar em E, você só vai acrescentar o D. Mas se ele não terminar em E, você vai acrescentar o E e o D. Do lado, a gente tem a forma negativa, né? Que a gente tem o auxiliar didn't ou did not, porque didn't é a contração de did not. E no quadrinho da direita, alguns verbos irregulares. Esses sim, a gente, ao longo do tempo, vai começar a decorá-los, porque não existe uma regra, já que, como o próprio nome já diz, são verbos irregulares. Do livro 2, não se esqueçam, páginas 14, 16 e 17. Uma blogueira, né, falando da viagem dela para Nova York, como vocês estão vendo lá. Então, vocês vão ler esse texto e, com base nesse texto, responder as questões seguintes. Prestem atenção que o texto se refere ao passado, ok? Vamos lá, só um exemplo. Na segunda linha, this past March, I traveled to New York City. Então, nesse março passado, eu viajei para Nova York. E aí ela está contando sobre a viagem dela. Então, leiam o texto todo e vamos para o próximo exercício. Aqui, vocês vão responder essas questões com base no texto. What's the name of the blog? Qual é o nome do blog? What's the blog about? Sobre o que é o blog, né? What is the blog about? E assim por diante. Vamos ler as questões e responder de acordo com o texto anterior. Aqui na página 16, a gente tem uma troca de e-mails, né? Que o Joseph recebeu um e-mail da sua amiga Kate. Então, vamos usar o past simple para completar os espaços em branco. Prestem atenção que os verbos estão entre parênteses, antes do espaço em branco. Então, leiam, conjuguem o verbo da maneira correta, tá? E façam e deem as respostas, tá? Leiam o texto todo, não vão simplesmente botando o verbo. É importante para a gente começar a compreender o sentido, o que está sendo dito, tá? Então, por exemplo, a primeira frase, não vou falar o verbo. I am in London now. Richard and I, pontinho, pontinho, here yesterday. Então, hi, Joseph, né? Então, oi, Joseph, eu estou em Londres agora. Richard e eu chegamos aqui ontem. Então, vamos lá, vamos ver como é o verbo arrive no simple past e completar. E todas as frases vamos fazer a mesma coisa. Prestem atenção se o verbo é regular ou irregular, ok? E aqui, no último exercício, vocês vão achar o simple past dos verbos abaixo. Então, dentro desse quadradinho azul, vocês vão fazer um caça-palavra buscando o simple past. Não é o verbo no infinitivo, é o verbo conjugado no simple past, ok? Vamos achar esses verbos: answer, ask, call, close, like e assim por diante, conjugados no simple past dentro do quadradinho. Caça-palavra é sempre muito legal, acho que vocês vão adorar.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Tivemos uma review, fizemos um reviewing do Simple Past e também um Language Input. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram, podem mandar mensagem para a teacher. Se não, na aula online a gente volta a falar, ok? See you soon, guys. Bye bye.